UFESC, né? Sou farmacêutico, mestre e doutor em bioquímica, pós-doutor em ciências farmacêuticas, né? Já ministrei aulas na UFSM, hoje ministro aulas então na Universidade Federal de Pelotas, Departamento de Fisiologia e Farmacologia, mas ainda desenvolvo pesquisa na Universidade Federal de Santa Maria. Então hoje eu vou falar um pouco sobre esse método, essa padronização para o isolamento então de linfócitos teciduais. Então, como roteiro, né, da nossa palestra, inicialmente vamos falar então sobre o que nos levou a desenvolver, né, essa técnica de isolamento linfocitário, de linfócitos então dos tecidos, né? Vamos falar um pouco sobre linfócitos, as funções deles, as ações, né? E a linfogênese, que está relacionada a todo o processo de produção dos linfócitos, maturação dos linfócitos e depois a migração deles para os tecidos, onde eles vão desenvolver uma função. Depois a gente vai falar então sobre os procedimentos em si, né, a técnica para a gente isolar esses linfócitos teciduais, e depois a gente vai falar um pouco dos resultados que a gente tem em relação a esses linfócitos isolados, em relação à análise histomorfológica, viabilidade. E por fim, vamos falar ali sobre os usos desses linfócitos, essas técnicas de isolamento de linfócitos, para algumas análises, né, alguns artigos que a gente já tem publicado e outros que a gente está ainda produzindo. Então, inicialmente, né, só falando sobre a técnica, né, e o uso dessa técnica antes de qualquer coisa, ano passado eu já tinha apresentado uma palestra, né, aqui no CONACYGEN, falando então sobre avaliação de estresse celular e de fenotipagem de linfócitos por histometria de fluxo, o qual alguns desses linfócitos eram de sangue, alguns eram de tecidos, utilizando a mesma técnica. Só que eu acabei não abordando muito a técnica e achei que seria interessante, né, a gente abordar a técnica em uma palestra. Então ali eu entrei em 2010 no laboratório LabBio da UFSM, né? E lá a gente trabalhava muito com amostras de sangue, né? Então a gente acabava fazendo linfócitos de sangue periférico, que é uma técnica antiga, já muito utilizada em hospital, em laboratórios, né? Mas eu ficava muito pensando se, né, nós não tínhamos linfócitos, né, naqueles locais. Obviamente depois a gente vai fazendo as cadeiras de imunologia, de anatomia, e a gente vai vendo que sim, existem, né? Mais do que a gente pensa. E qual seria a função desses linfócitos? Né? Seria diferente, talvez, da função daqueles linfócitos que estão em transporte na corrente sanguínea? Então, eu fui tentando pesquisar, né? Principalmente nos dias de eutanásia, nos experimentos, né? A gente ia vendo, a gente ia lembrando, observando, né, aqueles órgãos e o que a gente poderia fazer. Então, daí despertou a ideia de tentar isolar linfócitos que não fosse só do sangue, mas também de outros tecidos. Bom, o primeiro tecido, né, que eu lembro que me surpreendeu bastante era o fígado. Nós sabemos que ele é um órgão extremamente importante, é um órgão metabólico dos mais importantes do organismo, né, mas a gente não considera ele como um órgão imunológico. Não é um órgão do sistema imunológico, né, que nem os outros órgãos primários, secundários imunológicos, mas, né, esse artigo aqui do Racanelli trazia o fígado como um órgão imunológico e as funções que o fígado pode desempenhar na resposta imunológica. E um ponto que me chamou muita atenção, que vinha com aquilo que eu estava pesquisando, era que entre as células não funcionais, não funcionais, mas os não hepatócitos, né, que são as células funcionais do tecido hepático, que vão fazer a função do tecido hepático, nós tínhamos ali outras células, obviamente, né? Algumas células estreladas, são células apresentadoras de antígeno, células de Kupffer, macrófagos, e uma quantidade considerável de linfócitos, que era exatamente o que eu estava procurando, né? E existe até um tipo que subpopulações de linfócitos T, NK, células B, né? Então, já um pouco pesquisado e interessante. Então, eu quis explorar técnicas para isolar esses linfócitos aqui, né? Que não eram lá muito fáceis até então. Além do fígado, obviamente, tinha um interesse, né? Comecei a criar o interesse sobre órgãos linfóides primários, então, né, avaliar os linfócitos lá do timo e também os da medula óssea, então, produção da medula óssea, maturação de linfócitos T no timo. E órgãos linfóides secundários, né, onde eu quis trabalhar aí com o baço, né, com alguns linfonodos cervicais, mesentéricos,
né? Que eram, em geral, tecidos que o pessoal que trabalhava com animais de experimentação não utilizam esses órgãos, né? Então eu queria fazer a questão de usar esses órgãos para que a gente conseguisse fazer avaliações mais um pouco diferentes, mas também mais internas, né? Mais relacionadas realmente com a resposta imunológica. Então, e realmente são, né? A gente vai pegar linfócitos ali de pontos primordiais para o desenvolvimento da linfogênese dessas células. Então, linfócitos e linfogênese. Né? Os linfócitos são super importantes para o desenvolvimento e manutenção das respostas imunológicas. Né? Então, se a gente for ver essa figura aqui, a gente vê que os linfócitos, né, quando eles vão entrando na resposta adaptativa, vão criando um perfil de resposta, né, TH1, TH2, TH17, um perfil mais pró-inflamatório, um perfil mais anti-inflamatório. Eles podem, então, causar mais inflamação ou menos inflamação, depende muito do processo onde eles estão. Né? Por quê? E é eles que vão regular isso. Por quê? Porque é eles que vão determinar através da secreção de um perfil específico de citocinas. Então, é eles que vão dizer se o corpo vai ter uma resposta imunológica do tipo TH1, TH2, TH17, né? Super pró-inflamatória, ou uma resposta, no caso, anti-inflamatória, né? Como as respostas T-reg, das células T-regs. Então, os linfócitos eles começam a ser vistos, né, muito como alvo terapêutico. Alvo terapêutico e também células da qual a gente pode utilizar, né, de avaliação, né, para ter avaliações mais interessantes, mais fidedignas, né, sobre as respostas imunológicas. Em relação à linfogênese, então, né? A gente tem a produção dos linfócitos, dos leucócitos no geral, né? Na medula óssea. Eles são produzidos na medula óssea, né? Na parte interna, então medular, né? Dos ossos, né? Como o fêmur, por exemplo, cito bastante o fêmur, onde a gente vai ter uma produção constante de muitos leucócitos, entre outras células da corrente sanguínea. Né? Entre todas elas, ali a gente vai ter células tronco-hematopoéticas, né, que vão, então, através de fatores químicos, então citocinas, fatores de crescimento, vão estabelecendo, então, o desenvolvimento de células de caráter mieloide, né, que vai dar as células neutrófilos, por exemplo, ou uma linhagem linfóide, que vai dar, então, o desenvolvimento aí de linfócitos, monócitos. Né? Então, nós temos os nossos progenitores linfóides e depois as populações de linfócitos, linfócitos B e linfócitos T inicialmente, que aí depois vão migrar para os órgãos secundários. Então, aqui tem um esquema, né, onde a gente tem ali a produção dos linfócitos na medula óssea, né, eles caem, os linfócitos B e linfócitos T caem na corrente sanguínea, os linfócitos T eles necessitam migrar para o timo, para fazerem, né, a maturação da célula e também para que células autorreativas sejam eliminadas do organismo. Isso é importantíssimo para a gente não desenvolver, né, uma resposta autoimune, por exemplo. Uma vez maturados e selecionados, eles voltam para o sangue, né, aonde vão de novo ser transportados. Vão ser transportados para onde? Para os órgãos linfóides secundários, como os linfonodos, né, e o baço. Lembrando então que nos linfonodos esses linfócitos vão vão responder contra fatores do sistema linfático, conectado ao sistema linfático, e no baço eles vão responder a fatores provenientes da corrente sanguínea. Lembrando então que o baço é conectado à corrente sanguínea. Né? Então, o sangue passa ali pelas células imunológicas do baço. Né? E quanto os linfonodos, então a gente o que vai passar ali mesmo vai ser a linfa, né? Os sistemas linfáticos, então que vai ficar passando nesses linfonodos. Aí pode estimular esses linfócitos presentes, né? Residentes desses tecidos. E aí também nós temos as células indo para órgãos não imunes. Por exemplo, a pele, né? O pulmão e o fígado. Né, que eu havia falado, então era o de meu interesse. Então, né, e fazem o que lá? Eles vão fazer defesa desses tecidos e também a manutenção da resposta imunológica né, nesse ambiente específico. Né? Então, são funções bem importantes aí dos linfócitos, essa migração.
Bom, em relação aos tecidos, né, e o método de isolamento, a medula óssea está separada aqui no cantinho, por quê? Porque dentro do osso a gente vai ter uma estrutura esponjosa, né, que desintegra sozinha, que é a própria medula, né? Então, aqui a gente não vai fazer uma homogeneização do osso ou da medula, a gente vai fazer uma aspiração, né? Com soluções, que eu vou explicar daqui a pouco. Já os outros tecidos, o fígado, o tímpano, os linfonodos, os baços, eles são coletados do animal, né? Então a gente vai fazer a eutanásia do animal, vai coletar sangue, vai tentar tirar o máximo de sangue possível. Depois a gente vai fazer uma reperfusão com PBS, né, PBS quelante, para que a gente consiga tirar todo o sangue que esteja nesses tecidos, para a gente evitar de coletar linfócitos que fossem do sangue. Né? Então a gente tem que excluir essa possibilidade. E aí uma vez depois a gente vai fazer a coleta então desses tecidos para fazer uma homogeneização desses tecidos, né? Vai ter um nome mais apropriado que eu vou falar daqui a pouquinho. Bom, e aí aqui estão, tá? Essas metodologias que eu vou falar aqui, elas já estão publicadas, tá? Então aqui para o isolamento, né, de linfócitos, para fazer a caracterização de algumas enzimas que eu trabalho com essas enzimas em linfócitos. Então, né, então aqui temos isolamento de linfócitos intrahepáticos, linfócitos de sangue de ratos, né, de roedores, linfonodos cervicais, baço, medula óssea, timo e linfonodos mesentéricos. Aí, se quiserem dar uma olhadinha, né, tá, estão todos aqui. Bom, então, coletei a medula óssea, né, tirei o fêmur do ratinho, né, o que eu faço então com esse fêmur? Então, para fazer a coleta de células da medula óssea, né? A primeira parte é a gente fazer, né, quebrar aqui as extremidades do osso, tá, do fêmur, em cima e embaixo. Isso é a primeira coisa, para a gente ter um acesso, né? Aí, em seguida, a gente vai fazer, vai injetar, né, vai adicionar aqui nessa parte superior uma seringa, né, uma agulha, né? E com a seringa a gente já vai ter uma solução de PBS-DTA, que é uma solução quelante, que vai evitar então que as células entrem em um processo de ativação, né? Então vai sequestrar cálcio principalmente. Né? A gente vai pegar esses 10 ml e vai pressionar contra, né, a medula e vai ficar esperando que a solução saia do outro lado aqui da extremidade do osso. Né? Então a gente vai injetando solução, ela vai passando aqui pela medula e aí vai caindo. Aqui a gente pode adicionar um tubo, né, para coletando essa amostra que vai pingando aqui. Né? Então vai sair alguns pedaços da própria medula, né, que ela vai vir um tecido meio esponjoso, que eu havia conversado, vai vindo aos pedaços ou vindo com células já soltas. Então a gente coleta toda, a gente faz uma limpeza bem profunda do osso para coletar tudo, toda aquela massa, toda aquela medula óssea. Injetamos a solução, coletamos então, né? E aí homogeneizamos, é super importante esse ponto. Né? Se a gente deixa só esse tecido esponjoso no tubo, por exemplo, pode ser que eles começem a se ativar ou agregar. Né? A gente tem algumas plaquetas ali também, então a gente tem que fazer essa homogeneização para o nosso EDTA, para o nosso quelante, evitar a ativação dessas células, né, prematuramente, ali, antes de a gente isolar a porção de células que a gente quiser. A gente pode manter essas células homogeneizadas ali, né, resfriadas, né, ou a temperatura ambiente. Tá? Sempre cuidar nessa temperatura ambiente, porque se for uma temperatura alta, né, acima de 26 graus, já não é algo interessante. Né? Pode aí acelerar o processo de degradação das células. Então, às vezes, melhor deixar refrigerado. Bom, e em relação aos órgãos, então? Né? A gente tem o fígado, né? Em geral a gente utiliza 3 gramas de tecido hepático, não mais que isso, senão a gente acaba perdendo a pureza de linfócitos que a gente quer isolar. O timo de um rato, né, do tipo Instar, a gente vai usar meio timo. Né? Linfonodos, o máximo que a gente puder coletar, porque já tecidos já são pouco, né? Então o máximo que a gente puder coletar ali vai ser importante. E baço também meio, né?
Veja, o timo e o baço têm muitas células imunológicas e muito linfócito. Então a gente não precisa usar muito do tecido. Um pouco já é o suficiente. Acima disso aqui, a gente corre o risco da gente acabar contaminando o nosso isolamento. É interessante que tem um nível que a gente pode utilizar depois que a gente for falar sobre lá o isolamento, sobre método de densidade. Né? Então, ali inicialmente, né, nós vamos ter ali o processo de dissociar, né, dissociar esse tecido, né, homogeneizando ele lentamente em um grau, né, e com o auxílio de um êmbolo de seringa, mais o PBS quelante, o PBS-EDTA, para evitar o processo de ativação das células. A gente vai homogeneizar cuidadosamente, reservar, e depois a gente vai filtrar, né, com o auxílio então de uma gase estéreo, para um tubo cônico. É muito importante esse passo aqui porque pode ficar alguns agregados celulares e esses agregados, ou às vezes pedaços de gordura, né, outras estruturas maiores, e aí vai ficar então retido ali na gase, e aí a gente vai pegar só a parte mais celular mesmo. Tá? Sempre mantendo o resfriado a temperatura ambiente. Bom, tenho ali os meus homogeneizados teciduais, seja ele lá a coleta de medula óssea, seja os meus homogeneizados de tecidos. Né? A gente vai pegar todos eles e vai centrifugar a 1200 RPM por 15 minutos. Esse processo ele é muito importante. Né? Por exemplo, na medula, no fígado, a gente tem muita gordura, né? E ela pode alterar ou contaminar os nossos linfócitos no final. Então a gente tem que fazer essa centrifugação um pouco mais baixa, 1200 RPM, né? Para que as gorduras fiquem flutuando no sobrenadante. E aí a gente consiga remover eles. Tá? Então, remover esse sobrenadante que está cheio de enzimas, proteases, gorduras que a gente não quer e que pode alterar a viabilidade das células ou a função delas. Tá? Aí a gente vai ter um PERT no fundo, retiramos o sobrenadante, homogeneizamos essa PERT de células, né, onde vai estar ali os linfócitos e outras células. A gente vai então homogeneizar com 6 ml de PBS quelante. Tá? Depois a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar esse homogeneizado e vai adicionar sobre, que nem tem na imagem aqui no Falcon, tá? A gente vai adicionar esses 6 ml sobre 4 ml de Ficol Stopac, né? Densidade 1.077. Uma solução de densidade, ela tem que ser um pouco mais viscosa. A gente adiciona então, com auxílio de pipeta, o nosso homogeneizado sobre a solução de densidade. O que acontece? Quando a gente adicionar aqui o tempo ou a própria velocidade de centrifugação, as células que são mais pesadas que o ficol vão descer para baixo do ficol, então hepatócitos, macrófagos, são células grandes, todas vão descer. E vai ficar acima do nosso ficol estopac apenas as células mais leves. Né? Então, por exemplo, os linfócitos. Tá? Então vamos centrifugar a 2.500 RPM, é importante essa força um pouco maior, principalmente para o fígado, né? Onde a gente pode ter ali alguns agregados teciduais que a gente precisa que desçam, que não ficam ali também boiando na parte de cima dos linfócitos para evitar contaminações. 20 minutos a 16 graus, isso é importante, porque a 16 graus a gente mantém realmente a densidade de 1.077 do ficol. Se a gente altera a temperatura, a gente já pode alterar a densidade deles e também, consequentemente, os isolamentos. Tá? Depois dessa centrifugação, a gente vai fazer a coleta da banda que vai ficar. Né? Vai ficar uma banda, que assim, daqui a pouco eu vou mostrar numa outra imagem, vai ficar uma banda na presença de mononucleares, onde a gente vai coletar e armazenar em um outro tubo cônico. Então, ali no nosso a gente vai ter ali um mix, né, digamos, naquela banda de mononucleares. A gente pode ter alguma contaminação ou não, né, mas pode ter alguma condição de eritrócitos e plaquetas, porque são células, né, fragmentos celulares muito pequenos que podem estar contaminando. Então a gente vai ter que fazer uma série de centrifugações. Então a primeira coisa é adicionar 10 ml de tampão hemolítico para que a gente consiga, né, lisar todos os eritrócitos. Então a gente adiciona, homogeneiza e já centrifuga 1000 RPM por 10 minutos. Então vai lisar os eritrócitos e no fundo vai ter um pellet com células, né, mononucleares e plaquetas, tá? Podendo ter plaquetas. Né? Depois a gente vai fazer homogeneizar esse pellet com 5 ml de solução fisiológica. Aqui a ideia já é começar a tirar contaminantes químicos,
né? E tentar remover as plaquetas. Ó. Então a gente vai centrifugar 1000 RPM por 10 minutos. A gente vai fazer essa operação 3 vezes, né? Para garantir que a gente está removendo todas as possíveis plaquetas que estão ali e alguns contaminantes químicos. Tá? Esses contaminantes químicos podem ser, por exemplo, o fosfato, né, do PBS, pode ser a amônia presente no tampão hemolítico. Aí depende muito do teste que a gente for fazer. A amônia por si só, tampão hemolítico, o ficol, por exemplo, são tóxicos. O PBS a gente sabe que não é tóxico, pode interferir no teste que tu está querendo fazer. Então a gente tem que ter um certo cuidado, tá? Então, se a gente quer remover tudo, a gente utiliza a solução fisiológica e aí faz a remoção desses produtos químicos. Então, aqui só relembrando, então a gente vai ter aqui, né, a formação da banda, tá? A gente coleta a banda, faz a hemólise, coleta os mononucleares com plaquetas, faz várias centrifugações, tenta remover as plaquetas, né? Vai ter mononucleares. E se a gente pegar e adicionar no cultivo, os macrófagos, se tiver algum macrófago monócito, eles vão aderir, né, na placa de plástico do cultivo celular e aí a gente vai ficar com o sobrenadante, que é só linfócitos. Por mais que os nossos isolamentos não demonstraram contaminações altas de mononucleares, mas para garantir 100% de pureza, pode ser feito. Então aqui só umas imagens para mostrar, né? Acabou que ficou numa imagem por cima da outra. Então aqui a gente acaba fazendo citospin, né? Que é uma centrifugação de lâminas, né? Para a gente ver exatamente a quantidade de células e quais células estão ali. Então aqui a gente pode ver morfologia de linfócitos, tá? No citospin os linfócitos vão ficar que nem lá aquele do esfregar sanguíneo, né? As células se chocam contra o vidro numa velocidade, então a gente pode ter uma alteraçãozinha na morfologia, né? Mas a gente consegue ver às vezes que a gente tem alguns linfócitos um pouco diferentes, mais coloridos, mais fortes. Isso é característico desses linfócitos de tecido. Não é muito parecido com aqueles linfócitos, às vezes, de sangue que a gente conhece, tá? Então, aqui os linfócitos de fígado, os linfócitos de baço, né? Aqui a gente já tem alguma contaminação com macrófago, monócito, alguma coisinha, né? Não tem como, então, como eu falei, se a gente quer evitar essas contaminações, a gente pode botar no cultivo e retirar elas. É uma contaminação baixa, considerando o número de linfócitos que a gente tem aqui. E a gente tem também aqui, se a gente conseguir olhar, talvez aqui a gente consiga ver alguns linfócitos mais azulados, né, característicos de células B ativadas, de plasmócitos, por exemplo. Tá? Algumas células de caráter citotóxico, que tem a morfologia mais puxado para um azul mais forte, o núcleo um pouco menor, um aumento um pouco do citoplasma, ainda células redondas, então linfócitos de caráter ativado, ou até também aqueles conhecidos da corrente sanguínea, os linfócitos atípicos que a gente também encontra aqui. Tá? É comum. Então, aqui alguns linfócitos de linfonodo, né, linfonodo mesentérico. A gente tem umas células muito engraçadas, né, de característica citotóxica, possivelmente, no tecido dos linfonodos, né, faz parte, acho que, da fisiologia dos linfonodos, principalmente mesentéricos, estão ali no trato gastrointestinal, recebem bastante moléculas que podem estimular eles. Né? No timo, a gente vai ter. Essa imagem não ficou tão boa, né? São imagens já estão. Mas a gente tem bastante linfócito, geralmente linfócito de caráter pequeno, clássico linfócito que a gente vê, né? Sem muitas alterações. Aqui da medula óssea, eu ia mostrar a foto de baixo também aqui, os nossos primeiros isolamentos cheio de contaminação, com neutrófilos, com outras células, e aí depois aquelas centrifugações, fazendo as técnicas corretas, a gente chega nisso aqui, né, no isolamento de muitos linfócitos, né, alguns linfócitos de caráter citotóxico, alguns plasmócitos que a gente consegue ver aqui, tem algum monócito aqui, outro ali, né, mas em geral, então, um bom isolamento de células. Em relação. Então, ali é a característica das células, né? A morfologia. Mas a gente tem que lembrar, então, que a gente foi feito então, a viabilidade dessas células após o isolamento. Né? Então, a gente utilizou o Tripan, uma técnica clássica, né? Que a gente utiliza o microscópio, a gente conta o número de células inviáveis. A maior parte das células que a gente coletou são viáveis, tá? Tanto aqui de linfócito de sangue periférico, né? Como também hepáticos, tá?
E o mais importante talvez para nós aqui, às vezes, é se essa integridade celular ela se mantém a 37 graus, se ela se mantém em um meio de reação. Né? No meu caso, eu queria utilizar essas células para fazer atividade enzimática, então eu precisava que elas estivessem íntegras. Né? Então a gente faz a atividade da lactato desidrogenase. Né? Então quanto mais a célula rompe, mais ela libera LDH para o meio extracelular, e aí, quando a gente for avaliar a atividade enzimática da LDH, vai estar aumentada. Então, quanto mais célula tiver rompida, mais lisada, maior vai ser a atividade da LDH. Né? Então, a gente faz uma inversão aí e vê a porcentagem de atividade. Né? Então, a gente vê que a viabilidade das células é super alta. Tá? 96, 93 ali, né? Então, a gente considera isso bons valores. Né? Em contagens diferenciais que a gente faz, então a gente faz o citospin, a gente conta célula por célula. Né? O que a gente acha ali? De linfócitos, a maior parte. Né? Então, muito linfócito, né? Característico. A gente consegue ver até na câmara de Nibal, já é muito linfócito, mas no citospin mais ainda, obviamente. E pouca contaminação. Então, no sangue, por exemplo, a gente vê um pouco de contaminação de monócitos. Isso é comum. É comum, a gente tem bastante monócito na corrente sanguínea, tá? Mas nos tecidos a gente não vai ter mais monócito, a gente vai ter macrófago e eles alteram de peso, então explicaria por que a gente tem uma redução, né, na contaminação, por exemplo, de monócitos macrófagos. Provavelmente porque eles já estão estimulados, eles já estão maiores, eles caem sobre o ficol, né? Não ficam sobre o ficol, cai para baixo do ficol. Então, uma pureza muito alta, né, de 95%, 97%. No caso de sangue, aqui é a técnica do Boyle, né, já havia sido descrita. Aqui a nossa técnica, então, com isolamento de tecido, né, de linfócitos de tecido hepático. Aqui, né, mais um resultado mostrando células de sangue, de novo, linfonodos cervicais e do baço. Né? Então, boa viabilidade das células. E a gente pode fazer, além do diferencial de linfócitos, né, a gente pode ver aqui pouca contaminação com monócitos, repetindo de novo aquele resultado que a gente havia visto lá do artigo do Boyle, onde a gente vai vendo menor contaminação com monócitos, tá? Monócitos macrófagos, né? A gente pode fazer a porcentagem desses linfócitos, quais apresentam uma característica de células pequenas, aqueles clássicos linfócitos da corrente sanguínea, esses granulares largos, né, que já são esses que demonstram uma pigmentação diferente, mais azulada, grânulos, células um pouco maiores, mais característica com aquelas células citotóxicas ou as atípicas, né, a gente vai vendo. Então, por exemplo, aqui no baço, a gente vai ver uma população maior dessas células do que nos linfonodos cervicais, por exemplo. Isso é um dado interessante. Isso é um dado interessante para a gente ver fisiologicamente. E também a gente encontrou mais plasmócitos nos linfócitos cervicais do que nos linfócitos isolados de baço. Informações que podem fazer algum link. Né? E aqui nós temos de novo, mesmos dados. Né? Tripan e LDH, bons resultados. Linfócitos da medula óssea, bone marrow, né? Medula óssea, do timo e dos linfonodos mesentéricos. A gente vê boa viabilidade deles, maior parte sendo linfócitos das células isoladas. Né? Então a gente vê ali uma alta concentração de pequenos linfócitos, tanto da medula óssea como no timo. Né? O timo basicamente só linfócitos pequenos, né? Que os linfócitos de caráter T são muito chamativos, né? Muito tranquilos de ver. E olha só, no linfonodo mesentérico, que a gente havia mostrado antes, a gente tem uma alta concentração de células largas, de linfócitos largos ali no tecido. Tá? Então, por isso que eu falo, aquela característica de talvez de uma célula ativada. Né? Então, de um tecido já meio um pouco pró-inflamatório, não digo pró-inflamatório, a gente não pode confirmar isso, né, plenamente, mas digamos assim, com muitos fatores, né, do trato gastrointestinal sendo provindos ali, né, da absorção, podem chegar ali nesses linfonodos e acabar induzindo assim induzindo alguns fatores que levam a essa provocação nos linfócitos mesentéricos. O que a gente não vê, por exemplo, nos linfonodos cervicais. Né? Então,
algo acontece que não acontece na garganta, mas acontece no trato gastrointestinal. Então, provavelmente é essa a explicação que a gente tem. Pouco ainda tem escrito sobre eles, né? Mas então são linfócitos muito interessantes para a gente pesquisar no futuro. Então, aqui eu vou trazer alguns resultados, né, que a gente teve no laboratório com esses testes. Né, com esses testes. Então, com essa padronização, com esse método de isolamento de linfócitos. Porque para nós, existem outras técnicas de isolamento de linfócitos na literatura. Ou algumas utilizam citometria de fluxo, então a gente vai ter que ter anticorpo. Né? São técnicas trabalhosas, caras, né? E que às vezes nem sempre a gente vai poder utilizar para tudo que a gente quer. Tá? E nem todas as técnicas, por exemplo, de dissociação de tecidos, como por exemplo com enzimas, colagenases, elas deixam as células viáveis ou totalmente íntegras. Né? Algumas dessas enzimas de dissociação ou algumas técnicas de dissociação acabam rompendo, né? Ou inviabilizando a ação de várias proteínas de membrana. E para estudos de citometria, para estudos de imunologia, é muito importante que a gente tenha essas proteínas íntegras. Né? Então, aqui, por exemplo, eu estava avaliando uma enzima de membrana, conhecida como CD39, é um marcador tá, de superfície, né, um cluster of differentiation, e eu avaliei aqui, ó, caracterizei a atividade dessa enzima em linfócitos hepáticos, em linfócitos do sangue, do baço, dos linfonodos cervicais de camundongos, né? Então, em cada célula havia um perfil de atividade muito diferente, então a gente vê que tem um fenótipo diferente dessas células, né, conforme a gente vai mudando de órgão. Né? E aqui dos linfócitos da medula óssea, do timo e dos linfonodos mesentéricos. Tá? Então foram artigos em cascatas, né? 2017, 2020 e 2023, artigos publicados. E aí tem outros, né? A técnica foi se utilizando. Aqui a gente utilizou os linfócitos esplênicos para avaliar, né, camundongos que foram infectados com Toxoplasma cruzi, né, o agente etiológico da doença de Chagas, aí, e que eram tratados com imunoglobulinas, né, para tentar melhorar a resposta imunológica. Né? Teve bons resultados também, né? Então a gente conseguiu isolar células viáveis, a gente conseguiu ver que as células dos animais infectados estavam com caráter pró-inflamatório e o tratamento teve uma melhora nesse ponto. Tá? Então é uma técnica que a gente pode estar utilizando para vários outros testes. Né? Aqui, por exemplo, um artigo meu também, né, onde eu avaliei lá o efeito, né, então tinham camundongos também infectados com Toxoplasma gondii, né, o agente etiológico da toxoplasmose, e tratados com disselinase de fenila, é um imunomodulador. Né, e aí eu isolei linfócitos e avaliei, né, a atividade da enzima interpediase, né, da CD39, então nessas células, é um marcador de superfície, e aí eu avaliei. Depois a gente conseguiu ver diferenças bem interessantes, né? Trouxe até o gráfico aqui, né? A gente viu que o fármaco, per se, na corrente sanguínea a gente não vê esses resultados, mas lá no fígado, sim, o fármaco sozinho ele foi capaz de alterar já o marcador de superfície de uma forma para baixo, né? Tá? Isso a gente pode considerar como um efeito anti-inflamatório hepático. Os ratos só infectados, atividade super alta, e os ratos infectados e tratados, uma redução considerável no nosso marcador. Tá? Então, o isolamento ele presta para avaliar, né, várias condições aí, patológicas e de tratamentos, e a gente talvez vai conseguir ver eventos mais importantes, como a gente está vendo diretamente no fígado, por exemplo, local super importante para tratamentos. Então, a gente pode ter resultados bem mais fortes, né, para a gente apresentar para a literatura, para os artigos. Aqui um outro artigo, né, onde a gente tinha camundongos, então, com indução experimental de melanoma, né, e eram tratados com estradefilina. Né. Estradefilina é uma molécula ali que consegue inibir alguns receptores adenosinérgicos. E aí a gente também conseguiu ver, né, então isolar esses linfócitos de baço e ver algumas modulações nessas células, né, devido à modulação, né, devido a esse composto, esse fármaco. Tá? E outros usos que a gente pode ter para essas células. Né?
Essas células isoladas, elas têm uma boa viabilidade, então a gente já tem experimentos em andamento, onde a gente isolou esses linfócitos de diversos tecidos e levamos eles para o cultivo celular, né, para tirar as células aderentes, os mononucleares, e retirar os linfócitos, testar ou tirar os linfócitos, adicionar no cultivo. Os linfócitos eles duram alguns dias no cultivo, né, o cultivo primário, né, vamos dizer assim, eles duram alguns dias ali. E a gente pode aí testar vias de sinais, alguns fármacos in vitro, vários testes aí, estimular esses linfócitos com canavalina, fitohemaglutinina e avaliar o efeito dos nossos fármacos, tá? Então, o isolamento se presta para isso, tá? É uma boa ideia. Estamos testando vários compostos assim. E também para citometria de fluxo, né? Eu até apresentei no Conacygen do ano passado exatamente uma técnica disso, né? Avaliar testes de estresse oxidativo, né? Dos linfócitos por citometria de fluxo. Mas a gente também avaliou outros marcadores, né? Por exemplo, avaliamos a presença de CD3, CD4, FOXP3 dos linfócitos. Então a gente tem resultados bem interessantes. E a técnica ela pode ser utilizada para fazer outras técnicas um pouco mais robustas também, né? Então se presta para isso. Bom, né? Então expliquei ali a função dos linfócitos, como isolar os linfócitos do tecido, né? As referências para quem quiser dar uma olhada mais nos artigos estão todos ali, né? Deixo aqui meu e-mail, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida ou interesse nessas células, né? Pode entrar em contato e também meu contato no Instagram, tá? Agradeço o tempo, né? E até mais. Tchau, tchau.